E vamos fazer hoje o esperado Fale com Coca. Se você tem alguma dúvida, pergunta, questão, não fica aí sofrendo, agoniado, sozinho, manda pra falecomcoca@cocatec.com.br, que se eu souber, é claro que eu te ajudo. Só aprende quem apanha ou quem é esperto, né? Eu optei pelo caminho de, ou não optei pelo caminho de apanhar bastante. Vamos crescer junto. E se eu tô aqui compartilhando, você também pode compartilhar. Tem alguma dica legal? Não guarda só pra você, manda também pro falecomcoca@cocatec.com.br, que vira pauta aqui no programa. Eu queria ter feito esse programa na segunda-feira, mas a Apple, deu uma trollada nesse programa porque ela não liberou a atualização do iOS. Geralmente tem ali, depois de uma semaninha, 2 semaninhas, depois da liberação de um grande sistema, vem uma correçãozinha. Eu tava esperando até porque tinha uma falha severa, que é a questão do e-mail do Exchange, mas agora tá resolvido. Eles soltaram, são 200, 300 megas de atualização. É um patch danado, então deve ter mais coisa do que só a correção do e-mail. Eu ainda não vi as notas de liberação dessa versão, o que de fato essa versão corrige. Mas antes de falar de iOS, vamos começar falando de High Sierra, que tá fresquinho. Os problemas mais frequentes é um download que para no meio, isso tá rolando, aí você tem que apagar esse download, paga, com segurança, talvez você tenha que ir no terminal. Eu nem vou dizer aqui o comando, para você de repente não digitar o comando errado, aí pesquisa antes o comando, para você não sair deletando coisa demais. Outra coisa que pode acontecer é parar a instalação no meio. Tá aqui 1 hora dizendo que falta 10 minutos para terminar. Aí, desliga, reinicia, mete o dedão. Se não voltar naturalmente, você manda um Command R, uma olhadinha nas opções de recuperação. Acho que é Command R. E aí ele vai se recuperar, mas eu sempre recomendo que você faça o seu pendrive antes de instalar. Até uma maneira de você se certificar de que aquilo que você baixou tá mais ou menos íntegro. Qualquer problema que você tenha no meio da instalação, uma mensagem esquisita, reinicia o processo, instala de novo, já que você tem o pendrive. Não deu muito certo. Pesquisa na internet por NVRAM, limpa a NVRAM. Tem trocentas coisinhas que podem dar problema. Você foi e instalou o Sierra do zero, mas aí você não ficou muito contente com aquela instalação. Só que tá no processo ainda de criptografar o disco, ainda tá ativando o FileVault. Ou seja, você instalou agora e não deu nem 1 hora, nem 2 horas, você já quer instalar de novo. E tá no meio do processo de criptografia, ele não deixa você instalar, não, já tá aqui rolando um processo de criptografia, aí você tem que fazer do zero de novo. E esses são os tipos mais comuns de problemas que vocês podem encontrar. Diferente do iOS, como eu falei com vocês, que você tem ali 2, 3 dias, até 1 semana para ele estabilizar, isso não é uma verdade no Mac. No Mac tem ali um tempinho para ele reindexar uma coisinha ou outra, mas é outra arquitetura, outra estrutura. Você colocou um novo macOS, você não pode ter a sensação de que tá todo bugado. Então, Coca, diz aí, como é que é esse negócio de sistema de arquivo, Fusion Drive, tem o Journal Case Sensitive, eu formatei de um jeito, aí deu errado, agora o programa lá, o Steam não tá funcionando, o Photoshop também não tá funcionando, tá dando zica no nome de arquivos. Resolve essa treta aí dos sistemas de arquivos. Pois bem, o modelo antigo, HPFS Plus, é recomendado que você só use o com registro cronológico, que é o Journalet, sem distinção de maiúsculas e com case insensitive. O que significa isso? O Journalet, o registro cronológico, ele faz o seguinte, ele faz a operação e ainda escreve um log da operação que ele fez. Pensa num banco de dados. Você vai e altera o registro 3, colocando o valor X no campo Y. Você faz a operação e ainda faz um logzinho, escreve, olha, eu alterei o registro 3, colocando no campo Y o valor X, de tal maneira que se dá algum problema no banco de dados, eu posso puxar o backup antigo que eu tenha, mas digamos que eu tenha um backup de 1 semana atrás e eu tenha o log de todas as operações que foram feitas nessa semana. Eu posso aplicar as alterações e vou ter o banco de dados que eu perdi. Então isso é o que faz o Journalet, o registro cronológico. É bacana que você habilite isso no HPFS, porque dá alguma zica, algum problema com o Mac, ele meio que tenta se recuperar. Dá problema em HD, é relativamente comum. Às vezes você dá um Mac, você sente que ele tá meio travadinho ali, aparece aquela beach ball, aparece o arco-íris. É o Mac falando o seguinte, ó, deu ruim aqui, deixa eu dar uma olhadinha no meu registro de operações para ver se eu consigo me recuperar. Então liga o Journal. Segunda coisa, tem que ter criptografia, você tem que ter o FileVault. Então, às vezes separados, mas é a mesma coisa. Aliás, uma dica aqui, perguntaram já tem tempo aqui, como é que eu troco a senha do FileVault sem ter que descriptografar o disco e criptografar de novo? Pois bem, a senha de criptografia do FileVault, na verdade, não é uma senha de criptografia, é uma senha para você acessar a criptografia. Isso porque, se você pega o seu Mac criptografado, bate na porta da Apple, olha só, eu tô aqui com o meu Mac criptografado, não sei a senha, me ajuda aqui. A Apple pode desbloquear para você, tem mecanismos de desbloqueio via iCloud. Então, a Apple gera uma senha que é usada para criptografia, ela tem essa senha, o sistema tem essa senha, e para você acessar essa senha, você precisa da senha que
você digitou como senha de criptografia e como é que você pode mudar essa senha. Aqui eu vou assumir que você tem um Mac simples, um Mac de uso individual, um único Mac, um único usuário, porque tem trocentas variações. Se você vai lá nas preferências do sistema, por exemplo, e em usuários e grupos, no nome de usuário, e troca a sua senha, você está trocando a senha do usuário. Agora, se você for preferências de sistema, segurança, tem na primeira aba no geral, eu acho que esse é o nome, você tem a opção de trocar senha. Se você usar esse trocar senha, você troca a senha do FireVault e também a senha de usuário, que é um usuário administrador. Então, sempre que você trocar a senha, eu pessoalmente faço isso. Mantenho um histórico de senhas, vou lá no password, acrescento mais uma senha no notas, passei a usar essa senha aqui. Porque às vezes você troca num lugar e precisa da senha antiga e você já não lembra mais qual é a senha. Outro dia mesmo, tava querendo um negócio, não é essa senha aqui, mas peraí, tem 2 anos essa senha. Eu fui mais ou menos ali, né? Eu sei de tanto em tanto tempo que eu troco de senha, então deve ser essa senha aqui que eu tava usando na época e era. Isso aí é enrolado mesmo. Então troca a senha no ajuste de sistemas, segurança. E Coca, já que você tá falando aí de senha, a verificação em 2 passos dentro do OnePassword, onde é que fica isso? É só você adicionar um novo campo, você geralmente tem ali o nome de usuário e a senha, aí você tem adicionar um novo campo. Você adiciona um novo campo, ele vai perguntar o tipo. Se é senha, nome de usuário, tem lá o texto, né, telefone, sei lá, os tipos que tem. E tem um tipo que é senha de acesso único. Essa senha de acesso único, quando você seleciona, ele vai abrir uma tela transparente, como se fosse uma câmera, entre aspas, para você colocar em cima do QR Code. Isso no Mac ou no iOS. Aí você coloca em cima do QR Code, ele vai ler aquele código que você teria que usar dentro do Google Authenticator ou dentro do Alt, e a partir daí o seu OnePassword vai conseguir gerar senha de 2 passos. Então, já expliquei o que é o registro cronológico, criptografia, vantagem de você ter criptografia. Isso eu não falei. Você pega um Mac, seja ele qual for, com meia dúzia de comandos, menos até 3 comandos, seja o Mac que for, você consegue trocar a senha. E assim eu consigo ter acesso aos seus dados, exceto se os seus dados estiverem criptografados. Aí eu preciso dessa senha aí de criptografia. Então, né, criptografia, FireVault é mandatório. E equacionando essa questão de sistema de arquivos, se você tem Flash ou SSD, recomendo que você use o APFS. Se você tem Fusion Drive, HD eletromecânico ou um HD externo, pendrive que seja, que você usa em outros Macs, outros ambientes que não sejam exclusivamente o High Sierra, aí vai de HPFS Plus, registro cronológico, sem diferenciar maiúsculas. O que significa isso? Se o nome de arquivo for a.txt, tudo minúsculo, ele vai ser diferente de um A maiúsculo .txt. Não se preocupa muito com isso não. Usa o default, usa o padrão da Apple que você tá bem. Ele, quando você formata, ele te sugere o HPFS Plus com registro cronológico direitinho. É o macOS expandido registro cronológico, se eu não me engano, esse é o nome. E se for SSD/Flash, aí você usa o HPFS. Se você estiver instalando, você pode até colocar HPFS, que depois ele, no processo, ele vai converter e vai criptografar. Pode usar o APFS. Agora, se for um pendrive, já escolhe com criptografia para você ter segurança. E Coca, já que você tá falando aí de armazenamento, eu tô indo para Orlando em outubro e queria saber se vale a pena atualizar o meu MacBook Pro de 13 polegadas 2011. Tem 16 GB de memória RAM e um HD de 750. Queria um SSD de 1 TB. Vale a pena? Vale muito a pena. Uma das melhores coisas que você pode fazer pro seu computador é um SSD. Tem um site que é a OWC, Mac Sales. Bate OWC no Google. Ovo Windows Casa, OWC, que você vai ver trocentos updates. Eles são especializados em updates. E é bacana, eu não digo pra você, compra um Mac 2017 e vai lá na OWC e compra um kit de atualização. Não. Esse Mac aí de 2011, que você já não sabe mais muito bem o que fazer, quer dar uma sobrevida, você pode dar um pulo lá na OWC pra ver o que eles recomendam, o que tem. Eles têm até armazenamento flash para algumas versões. É tudo categorizado por Mac. Você não vai se perder lá não. Qual é o seu Mac? Você entra lá, qual é o seu Mac, diz o que você quer fazer. Memória, HD, SSD. É sempre bom você descobrir qual SSD a Apple tava vendendo na época. Via de regra, o Samsung é uma boa pedida, mas é bom descobrir qual fornecedor que ela tava usando no ano ali do seu Mac, para você não ter problema de compatibilidade com o SSD, ele não ficar travando. É o Samsung Evolution, acho, esse é o nome. Tende a ser uma boa pedida, porque a Apple já usou Samsung. Agora, você pegar lá, vou comprar um Kingston. Kingston é bom de memória, mas o SSD Kingston é meio low-end, assim, é meio ok. Vale a pena gastar um pouquinho mais, uma coisa mais encorpada, para não ter problema, para a latência ser certinha, aquela que a Apple exige. Por isso que eu recomendo a OWC, que ela vai te dar um parâmetro do que você pode fazer, do que tem, do que não tem. Agora, um Mac 2011, você colocar SSD, você vai gastar aí 1 TB de SSD, deve estar aí uns $300. 2 TB deve estar aí uns $700, $800. Você gastar essa grana numa máquina 2011, a máquina vai ficar ótima, é Mac aí para mais 2 anos. Só que hoje a gente já não tem mais atualização para os MacBook Pros de 2009, só de 2010 para frente. Então você já tá ali na berolinha, né, em vias de
não ter mais atualização, não pegar mais o próximo macOS. Isso vai acontecer em 2018? Acredito que não, provável que não. Mas enquanto do ponto de vista de hardware, você tem máquina para mais, 5 anos, do ponto de vista de software, talvez você não tenha. Talvez seja mais inteligente você fazer o quê? Arranca o seu leitor óptico e aí no lugar do leitor óptico você coloca o seu HDD atual e no lugar do HDD atual você coloca um SSD. E aí você dá uma estudada nos seus dados para ver o que você precisa realmente de agilidade, o sistema, aplicativos e tal, é bacana de você deixar no SSD. Aí você faz as contas, pega, um SSD de 60 GB, de 120, até de 250. Você vai gastar aí uns $100. Acho que um 250 deve estar saindo por uns $100. Você sobrevive esses 2 anos ainda em que você tem atualização de software com uma boa máquina, mas eu não sei se gastaria $800 para ter 2 teras de SSD, imaginando que já o meu Mac pode não ter atualização. E Coca, nesse caso aí, onde eu tenho um SSD e um HDD, quando eu colocar um High Sierra, o que vai acontecer? O HDD vai continuar sendo o HPFS Plus e o SSD, o sistema vai identificar, opa, isso aqui é um SSD, uma vez que não está configurado como Fusion Drive, e vai fazer a atualização, vai converter automaticamente para PFS. Coca, vale a pena pegar um MacBook Pro 2011, 4 GB de memória RAM, usando o SSD e atualizar para o High Sierra? Vale sempre a pena. Software bom é software atualizado. Pode até ser que fique mais lento, teve uma versão, acho que foi o Lion, que ficou mais lento, perdeu um pouco de performance, mas via de regra fica mais ágil, e isso compensa com a segurança. Eu posso andar mais rápido se eu tiver sem cinto de segurança e ainda economizo gasolina. Não é esse pensamento que você tem que ter. Segurança sempre. E eu sei que se forçar, dá pra colocar o High Sierra no MacBook Pro 2009. Você acha que vale a pena? Dá pra você colocar, tem um caminho das pedras pra você colocar. Eu tenho o MacBook Pro 2009 e não coloquei. Acho que aí já não compensa. Você passa a ter que fazer uma gerência. Acho que vale a pena você, caso esteja pensando em grana, vende. Acho que um MacBook Pro 2009 você consegue aí R$1.000, R$2.000 hoje fácil. Em uma máquina de 8 anos atrás. E agora, falar de iOS. Eu instalei aqui, tive problema, não tá funcionando isso, não tá funcionando aquilo. Sumiu a minha lista de desejos. Sobre lista de desejos, até que cheguei a comentar aqui, né? Foi dica de aplicativo já há um tempo atrás. Não tem muito tempo não, tem uns 2, 3 meses. E o Coca, Alexandre Rivelino, resgatou. Você pode usar, tem aplicativos, eu vou deixar o link aqui nas notas do episódio, que fazem vezes de lista de desejos. Você tá lá na App Store, você compartilha o aplicativo com esse aplicativo. Você pode compartilhar, como também bem lembrou alguns Cocas, no Notas. E o Notas tá inteligente, ele reconhece que aquilo é um link de App Store, coloca o íconezinho do aplicativo, tá bacana. Mas se passou uma semana e o seu iPhone continua ainda zebrado, tem muita gente fazendo artigo de bateria. Não, para melhorar a bateria você faz isso, faz aquilo. Se você tinha um determinado comportamento de bateria e passou a ter outro comportamento de bateria, não adianta você cortar a funcionalidade. Tem até um artigo lá no Cocatec, eu vou deixar o link aqui nas notas do episódio, que é como você aumentar estupidamente a duração da sua bateria. E esse estupidamente é um trocadilho com estúpido mesmo, de você pegar um smartphone e transformar ele num feature phone, num dumb phone, e a bateria dele vai durar. A única coisa que eu aceito que você faça na questão de bateria hoje, com os recursos que a gente tem hoje, é ligar o modo econômico. A única coisa que você precisa. Vai sair de manhã cedo, só vai voltar tarde da noite, tá com dúvida se a bateria vai durar ou não, liga o modo amarelo, é a única coisa que você precisa fazer. E, vez ou outra, dá uma olhadinha, você entra onde você liga esse modo econômico, tem agora uma sugestão para você aumentar a duração da bateria. E ele te sugere reduzir o brilho. Então, de repente, brinca também um pouquinho com o brilho e dá uma olhadinha nesse ajuste de bateria, porque às vezes pode aparecer na parte de cima uma mensagem dizendo, olha, talvez essa bateria aí esteja precisando de um reparo. Depois de 1 ano, você começa a ficar de olho. 2 anos, praticamente certo que você vai precisar de um reparo na bateria que já não vai estar mantendo mais os 80% da carga inicial. E assim se diz que a bateria, né, tá meio assim. Então, você passou uma semana e ainda tá com problema no seu iOS, você já deu boot, você já colocou a nova versão, a 11.01, e você não sentiu que teve uma melhora de pronto, já dá mais uns 2 diazinhos pra ver se, né, só por desencargo, mas aí não tem jeito, é fazer DFU. Vai no Google, bate DFU, segue aqueles procedimentos e vai fazendo escadinha. Começa DFU, restaurando backup, onde você não perde as suas informações, e depois, sem puxar backup, onde você vai perder as suas informações. Não tem como, né? Qual que eu quero fazer uma instalação do zero, mas não quero perder tudo. Não dá. Quando você faz do zero, é do zero mesmo. Você perde tudo. Tem que pegar o mínimo possível. Eu não quero perder os achievements do meu relógio. Aí tem aquele aplicativo que eu já falei pra vocês. Vou deixar o link aqui nas notas do episódio, que ele pega essa parte, lê o backup, pega essa parte dos achievements, das conquistas e mantém. Mas aí o caminho pra você é DFU. Se mesmo com DFU, continue. Hoje é terça-feira. Instalou hoje a 11.01. Deu quinta-feira. Ainda tá meio assim. Coloca o DFU, vê se resolve. Se não resolver, segunda-feira
você vai lá na Apple, ó, tá dando zica aqui. Ah, Coca, mas deveria funcionar. Concordo com você que deveria funcionar. Mas a verdade é a seguinte, se eu digo pra você, instala aí o iOS 11 milhões de vezes, você acha que todas as vezes vai dar certo? Não vai. Vai ter um pico de luz, vai ter um problema qualquer, internet zicou, vai ter algumas instalações, elas vão falhar. E na verdade, do ponto de vista da Apple, é isso que ela faz. Ela instala o iOS não sei quantas milhões de vezes. E qualquer 0,0001 é muita coisa. Talvez você tenha entrado nessa. Não é uma justificativa. Não tem justificativa. Você tá certo, deveria funcionar. Mas, pelo menos, explica. E Coca, onde é que foi parar o brilho automático? Tá dentro de acessibilidade. Ajuste geral, acessibilidade. Aí você entra em adaptações de tela e lá você vai ter o brilho automático, também o reduzir ponto de branco, os filtros de cor, inverter as cores, onde tem aquele modo escuro fajuto, né? Você tem a inversão clássica e a inversão inteligente, que faz vezes, eu não gostei muito dessa inversão inteligente não, mas acaba fazendo vezes de modo escuro. Coca, quando eu levantava o iPhone, a tela ligava, agora não tá ligando mais, desde o iOS 11, continua lá no mesmo lugar, de repente desligou. Ajustes, tela e brilho, e você vai ter o elevar para despertar. Se tá ligado e não tá funcionando, dá aquela massagem no dispositivo, reinicia, o mesmo processo, né? Redefine os ajustes, ajuste geral, redefinir, aí você vai redefinir todos os ajustes, redefinir os ajustes de rede, você vai aos pouquinhos ali até achar algo que resolva o seu problema. Uma vez eu tava com um problema na Siri e ela não tava funcionando, não ativava, eu tive que redefinir os ajustes de rede e voltou a funcionar. Coca, tem alguma função específica para os iPhones Plus que os normais não têm, como por exemplo a home screen em paisagem? Que eu me lembre não, que eu me lembre só tem a questão da câmera dupla, obviamente, mas já iOS acho que só a questão da home screen deitada. No iPad que tem um tantão de diferença, né? Um swipe curto, você tá no aplicativo, faz um swipe curto para cima, ele mostra o dock. Se você fizer longo, ele vai mostrar a multitarefa junto da central de controle. E onde é que foi parar o AirPlay, Coca? Eu tenho usado o AirPlay por dentro do aplicativo. Tô lá ouvindo meu Pocket Casts, quero jogar pros AirPods. Na parte... é um ícone na parte central embaixo que você toca e você pode mandar pros AirPods, é onde tá o AirPlay. Na central de controle, o quadradinho de música, você tem no canto superior à direita, você tem duas ondinhas ali. Você toca nessas duas ondinhas, aparece o menu para você fazer o AirPlay. Também pode ir por ali, ficou mais escondidinho. Agora sobre essa questão de iPad, iPhone Plus, iPhone normal, a verdade é que a gente tem diversos iOS. Não parece, mas a gente tem diversos iOS, cada um com seus próprios comportamentos e diferenças. Agora, Coca, na parte de desenvolvimento, eu tenho que desenvolver duas versões ou eu faço uma só e se adequa para todos os iPhones? O ideal é que você faça uma versão para cada dispositivo, que aí você consegue extrair o máximo do dispositivo. Agora, se você faz o seu aplicativo e não ajusta ele para o iPhone 10, que vai acontecer a mesma coisa de um aplicativo antigo rodando no iPhone 10. Ele vai ficar meio, né, esticado, meio assim. Por mais que tenham controles que facilitem esse processo, que deixem a coisa mais dinâmica, o ideal é que você crie, né, desenvolva uma tela para cada um dos dispositivos. Senão você acaba ficando com aquele problema de rodar aplicativo de iPhone no iPad. Então é bacana desenvolver uma versão para cada tamanho de tela. E Coca, lembra que você comentou que tinha um negócio de desligar as notificações enquanto estivesse ouvindo a música? Na verdade, o que tem é pausar a música. O Waze está fazendo isso. Quando ele quer te notificar de alguma coisa, é um ajuste lá dentro do Waze, ele para a música e joga para você. Alguns aplicativos têm essa opção agora de pausa a música. Antes ele baixava a música, agora ele pausa a música, joga a notificação e continua com a música. Outra coisa que tem é no caso do iPhone 10, ele vai perceber que você está olhando para a tela, mas não tem nada a ver com música, e aí vai ter uma notificação mais suave, vamos chamar assim. E Coca, tem um jeito agora no iOS 11 de você atender as chamadas sem usar as mãos? Não tem isso. Seria bacana você fala, Siri, atende aí essa chamada, mas ainda não tem isso. O que tem é lá em acessibilidade, você vai em ligação, atender automaticamente, e aí você pode dizer, depois de 3 segundos, 5 segundos, sei lá, atenda a ligação automaticamente. Não é um recurso para você usar sempre, mas digamos que você tá num trabalho manual, digamos que você vai pintar alguma coisa, tá com a mão suja e tal, você antecipadamente pode entrar nesse modo. Se você vai fazer isso com uma frequência maior, eu não sei se tem algum atalho ali no Triplo Home, naquele atalho de acessibilidade para você ligar e desligar o atendimento automático, mas vale a pena dar uma espiada. Coca, uma coisa que tem agora no iOS 11 é a integração de senhas com os aplicativos. Antes era só no Safari, nos sites, agora tá chegando nos aplicativos. Eu vou digitar uma senha ali no aplicativo, aparece uma chavinha. Tem como eu integrar essa chavinha, essas chaves do iOS com o OnePassword? Não, ainda não tem nenhum macete para isso. Seria aquele esquema de copiar e salvar, duplicar a senha. Torcer para que em breve a Apple faça alguma coisa à la Android, onde você tenha provedores de senhas e o OnePassword entre nessa. Bacana é sempre você ter concorrência. Graças a essa concorrência que agora com o OnePassword,
ele já copia para a área de transferência a verificação em 2 passos. É uma bobeirinha, mas dá uma agilidade tremenda pro processo de senha. Poderia ser assim já desde sempre, desde o início, mas é aquela coisa. A Apple se igualou um pouquinho mais ao One Password. Não, a gente tem que se diferenciar. O que a gente pode fazer? Os caras ficaram quebrando a cabeça. Vamos fazer isso aqui. Concorrência é sempre bom. Coca, eu tô aqui perdido com o 4G. Se você tiver perdido com o 4G, seja o modelo atual, iPhone 8, 8 Plus, iPhone 10, iPhone 6, bate lá, Coca-Tech, iPhone 6, 4G brasileiro. Eu vou te dizer quais são os modelos compatíveis com o 4G brasileiro para você não ter problema. Coca, você acredita que o iPhone 8 vai quebrar a barreira dos R$4.900 aqui no Brasil? iPhone 8, eu acredito que não. Acho que o iPhone 8 vai ficar mais ou menos no mesmo preço do iPhone 7. Talvez um pouquinho mais para cima, $50 a mais, mas compensa talvez com um novo panorama, juros baixos. Acho que 4.900, 5.000 tá mais ali pro top do 8 Plus e o 10 de entrada. Coca, tem como configurar um dos gestos dos AirPods, que agora você pode ter um gesto para esquerda, outro, né, para ponta direita, para fazer um previous track, fazer o voltar. Sim, você vai lá em Bluetooth e AirPods, mas tem que fazer isso em uso ou então com a caixa aberta. E você vai ter as opções de esquerda e direita e tem lá para você usar Siri, o Play Pause, outro que é para ir para a próxima faixa e o último faixa anterior. Coca, pelo que eu entendi, a câmera do 8 Plus, que tem o modo retrato Lightning, é igual a do 7 Plus. Por que não tem o retrato Lightning? A diferença aí tá no chip, tá no A11. Lembra que tinham versões antigas que você não conseguia colocar efeitos na foto porque o processador não aguentava? Eu acredito que já pinta aí. A Apple mandou bem nesse esquema de modo retrato. É uma brincadeirinha legal. Acredito que já pintam aí algumas alternativas, né, alguns aplicativos emulando esse efeito. E o modo retrato no InFilter, Coca, onde é que tá? O modo retrato do InFilter, quando você tira uma foto com o modo retrato, você tem 2 camadas. Você tem a camada de fundo e a camada da frente. E é exatamente essa camada de fundo, por exemplo, que no modo retrato Lightning é apagada. E o que o InFilter faz é reconhecer essas 2 camadas e aplicar filtros diferentes para essas 2 camadas da foto. É o fundo e o assunto. Apple Watch agora, Coca. Como é que eu ativo a visualização em lista no Apple Watch? Quando você estiver na visualização em grade, você faz um 3D Touch em cima e vai aparecer 2 opções. Visualização em grade e visualização em lista. Aí você escolhe lista para voltar, só fazer o processo ao contrário. E para ativar aqueles watch faces, aqueles mostradores com Toy Story, os personagens da Disney, o próprio aplicativo, parte de mostrador, eu gosto de usar o aplicativo do Apple Watch. Lá no iPhone tem o Watch, aí você tem a seção de mostradores. E aí você tem alguns exemplos, o Disney tá na parte de baixo. Só você selecionar e quando você entra na opção, tem ali você pode adicionar na sua galeria de mostradores e tem uma opção que é definir como mostrador atual. Qual que você recomenda um Series 2? A Apple tirou, né, do ar, né, descontinuou o produto. Parece que eles são bem semelhantes, o 2 do 3. E eu até recomendo um, eu não vejo nenhum problema com um, com 2 e com 3. O problema que eu vejo é o seguinte, vai chegar uma hora em que eles vão deixar de ser atualizados. Vai chegar uma hora, sei lá, um WatchOS 5, 6, 7, um X da vida, não vai mais funcionar com o original, com o Series 1, com o Series 2. Então eu sempre tendo a comprar o mais atual, porque a diferença de preço não é gritante. Aliás, quanto é que você acha que vale então um Watch 2? Dá um pulinho lá no Golpe Livre, vê mais ou menos onde o preço, isso de usado, acumula, e aí você vai ter um bom indicativo de por quanto que o Apple Watch está sendo negociado, porque preço, assim, eu sou por fora. O único sensor extra que o 3 tem, que os demais não tem, é o altímetro barométrico. Falando de trocas, eu tô pensando aqui trocar o meu 6S no 7 Plus. Estão querendo o meu 6S de 16 GB por tanto, e eu quero pegar um Plus de 128 por outro tanto. Você acha que vale a pena? Porque esse 8 e 10 estão meio assim. Concordo que o 8 e o 10 estão meio assim. De preço, isso é muito pessoal, você tem que ver se vale a pena ou não. Eu saí de um 6S para um 7 Plus e gostei. Câmera dupla, telão. Se você gosta de brincar de foto, tem algo aí. Se você acha a tela pequena, se você quer mais bateria. Agora, do ponto de vista financeiro, dá um pulinho no Golpe Livre para ver se você está fazendo um bom negócio. E para finalizar, Coca, o que vai acontecer com o iPhone 5S agora, né? Com o iOS 11, que só é 64 bits, o meu 5C, ele é 32, não vai ter mais aplicativo na loja? Não. Eu tenho um iOS 11, eu tenho aqui o meu 64 bits. Se eu pesquiso por um aplicativo 32 bits, ele não aparece na busca. Ele como se não existisse para mim. Mas para quem tem uma versão 32 bits, esses aplicativos vão ser listados. O que a Apple exige é que você tenha versões 64 bits, mas não versões exclusivas, só 64 bits. O aplicativo dentro dele pode ter a versão 32 e a versão 64. Ele pode ser compatível, portanto, com um iPhone 10 e também com o seu 5C. Então, em termos de App Store, não vai mudar muita coisa nesse primeiro momento. Lá para frente vai mudar,
mas acho que ainda tem aí uns 2, 3 anos. A mudança é direta no iOS, no sistema operacional, onde você não vai ter mais atualizações, patches de segurança, mas na loja ainda vai continuar tudo funcionando. E assim, com vocês falando com o Coca e eu falando com vocês, aliás, hoje falei demais, hein? Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Coca Tech.